E aí galera, tudo bem? Bom dia com vocês, espero que esteja todo mundo bem, espero que vocês estejam aí curtindo essa sexta-feira maravilhosa e principalmente já se preparando para o final de semana. Não sei, pelo menos para dar um passeio na rua, né, respirar um pouco de ar puro, que eu sei que esse momento às vezes da gente ficar em casa, em quarentena, é bem difícil, mas a gente sabe que a gente vai passar por tudo isso. O mais interessante é que esse período que a gente está passando, né, pode ser o mais próximo justamente que a gente poderia estar vendo em relação à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Imagina só, hoje a gente tem a nossa liberdade, né, reduzida. A gente não pode fazer muita coisa. Assim como também a maioria das pessoas que viviam no conflito durante a Segunda Guerra Mundial, né, muitas delas deveriam ficar nas suas casas, nos seus lugares. Por quê? Né? Ou então muitas delas eram levadas para os abrigos antibombas. Então a gente está passando por toda uma situação de conflitos, a gente está passando por uma situação diferente, a gente está passando por uma situação também onde todos os países do mundo têm um inimigo comum, e a gente, se olhar para a Segunda Guerra Mundial, o tema que a gente estava falando hoje, tem uma característica bem parecida. Né? E a gente vê o quê? Né? Que boa parte dos países do mundo vão lutar contra os países do eixo. Beleza? E aí essa é uma característica extremamente importante, porque né, é um período que a gente está lutando contra o inimigo comum, que a gente tem uma questão política que tem que conversar, né, mas a gente ainda tem levantes, né, de questões trabalhadas lá na Segunda Guerra Mundial, retornada de alguns grupos fascistas, o retorno de alguns grupos também neonazistas, e é interessante a gente trabalhar justamente essas questões, beleza? Gente, última aula a gente parou, né, na segunda fase da Segunda Guerra Mundial, falando justamente sobre o ataque de Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai dar continuidade, lembrando, acompanhando essa aula com o slide, por favor, para a gente conseguir entender melhor, senão a gente vai ter uma dificuldade. O próximo slide eu botei bem característico para vocês o seguinte, né? Os países do eixo e os países aliados. Então os países do eixo você vai ter muito bem definido, né? Porque basicamente eles vão começar a Segunda Guerra, que vai ser a Alemanha, Itália e Japão. E quanto os países aliados, e é aí que você vai entrar com uma grande importância, que vai ser Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Hugo, tem a França? Sim, mas a França nesse período, a gente vai ver que eu botei uma estrelinha para vocês. Essa estrelinha quer dizer que é o seguinte, a França vai ser dominada, né? Então ela não vai mais combater. O que vai acabar acontecendo é que vai ter pequenos grupos de resistência franceses, né? Comandados pelo comandante Vichy, que eu coloquei lá para vocês, o general Vichy, que ele justamente vai liderar, né, essa pequena resistência de fora da França, né, utilizando as colônias francesas, para poder retomar justamente a França. Né? E a gente vai ver que é o seguinte, o principal palco, né, de guerra no lado ocidental vai ser a França, enquanto do lado oriental vai ser os países, né, da Europa Oriental, né? Por exemplo, Polônia, né? Por exemplo, a Áustria. Então vão ocorrer muitas. Então você vai ter palcos de guerras em dois lados diferentes. Enquanto também você vai ter a guerra no Pacífico, né? A luta justamente no Pacífico contra os japoneses. Então, a luta contra os alemães, né, vai ocorrer na Europa, tanto ocidental quanto na Europa oriental. Lembrando, a Europa ocidental, né, a gente vai falar, porque o que vai dividir ali essa Europa, né, entre Ocidente e Oriente vai ser a Alemanha, beleza? E aí a Alemanha ela vai marchar para um lado, para o Ocidente, que é França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, enquanto você vai ter o lado do Oriente, Polônia, Áustria e Rússia, beleza? E aí a gente tem que ver o seguinte, Hugo, mas também não teve outros países também que participaram? Sim, mas a gente está falando aqui de países principais que participaram, justamente as grandes potências desse período que participaram, tanto do lado do eixo quanto dos países aliados. Por quê? Né? Do lado do eixo a gente vai ver que vai existir também outros países, né? Como você vai ter a participação de uma parte da Áustria, que ela vai ser dividida, você vai ter uma parte também de soldados espanhóis e soldados franceses lutando junto com os alemães, assim como você vai ter também, né,
No Japão também você vai ter soldados que vão ser também coreanos, soldados chineses também, umas partes que se associavam com essa ideia de expansão japonesa, e na Itália também, né? Então você também tem um papel italiano. Enquanto, então, resumindo, a Alemanha guerreava na Europa do lado ocidental e do oriental, a Itália guerreava no continente africano, né? Então eles dividiram ali o Mediterrâneo, e do outro lado você tinha a guerra no Pacífico, que era a guerra justamente contra o Japão, beleza? Enquanto do outro lado você tinha Inglaterra, França, uma pequena resistência, Estados Unidos e União Soviética, né? Esses vão ser os grandes países também que vão ser a força do eixo. Vão ter outros países como o Canadá, Austrália, né, que vão ter um papel fundamental também nessa guerra, mas não tão quanto fundamental contra esses países principais, beleza? Vamos partir para o próximo slide. Esse próximo slide aqui é justamente isso que eu estou falando, né? O que era esse império justamente? O que é essa guerra, né? Você tem um mapazinho ali justamente mostrando, né, a bandeira nazista, então como ela vai se expandindo, beleza? Como ela foi crescendo, e aí ela você vai ver que ela cresce para o Ocidente e para o Oriente, então assim que ela se expandiu a guerra. A gente vai ver também que vai ter, né, os domínios italianos no continente africano, e a guerra na África era justamente feita pelos italianos, com a maioria da participação alemã, show. E enquanto lá no Pacífico, no extremo Oriente, você vai ter justamente os domínios japoneses se expandindo, beleza? Ele tanto se expandindo para os outros países do Pacífico, como Filipinas, Coreia, China, beleza? Vietnã, como também para os outros países, como também para a Rússia e também para os Estados Unidos, né? O Japão foi um dos únicos. É engraçado você pensar que é uma ilha extremamente pequena, mas ela criou guerra com os maiores países do mundo, né? Que foi, se você olhar hoje em dia no mapa, que foi Rússia, Estados Unidos e Japão. Perdão, China, né? Tô falando do Japão, e guerrearam justamente com a China, né? Então ele tinha uma capacidade militar muito grande. Às vezes, se você pensar numa capacidade militar até maior do que dos alemães, né? Mas eles tinham uma grande determinação. O que a gente tem que pensar é que é o seguinte: esses exércitos, tanto o alemão quanto o japonês, tinham uma grande determinação, eles tinham um grande fundamento filosófico, um pouco diferente do exército italiano, né? Que eles só queria um pouco mais de território, né? E é assim que a gente tem que pensar em relação a algumas coisas. Então pegaram aonde cada país do eixo, né, cada país que fazia parte do eixo enfrentou a guerra. É isso que eu quero que vocês entendam, beleza? E aí a gente vai ter tudo que eu falei para vocês. Primeiro, a invasão Barbarossa, que é a Operação Barbarossa invadindo a União Soviética. Você vai ter justamente os domínios e a divisão da França, os ataques justamente à Inglaterra. A Inglaterra, nesse período, vai ser totalmente bombardeada justamente pela Luftwaffe, né? Que era a Força Aérea Alemã. E aí o que é interessante no próximo slide que eu passei para vocês é o seguinte, né? É que tem uma pazinha ali da França e você tem duas partes da França, né? A França dominada pelos alemães, a França do Vichy, e uma outra parte da França justamente que faz parte ali uma parte da resistência e outra parte dos domínios coloniais, beleza? Isso é importante porque, né? Quando os alemães dominam a França, eles dominam também uma boa parte dos seus territórios coloniais, né? além do próprio território francês. Isso expande muito o poder, né? justamente dos alemães nesse período. Né? Eles dominarem um grande império, né? E eles dominam esse grande império com uma grande facilidade, se a gente pensar bem. Até porque existe um certo revanchismo entre os alemães e os franceses, né? Muito ligados justamente porque os alemães foram invadidos, né, e dominados por Napoleão. Depois teve a Guerra Franco-Prussiana. Então você teve várias questões ali que depois teve a Primeira Guerra Mundial, até culminar a Segunda Guerra Mundial. Então eles já tinham criado uma rivalidade muito forte. Esse domínio, né,
esse domínio alemão sobre os franceses foi muito interessante. Agora que a gente vai falar sobre a terceira fase da guerra, né, que começa a se encaminhar para o fim, justamente. Esse caminhamento para o fim, galera, é extremamente importante, porque você vai ter a união de 3 grandes líderes, né, que vão marchar em relação a essa grande guerra. O que você vai ter, né, Franklin Delano Roosevelt, que vai ser o presidente dos Estados Unidos, né, Winston Churchill, que vai ser o primeiro-ministro da Inglaterra, né. A gente ainda não vai ter a rainha, mas ela vai ser uma adolescente, né? Ele já conhece a rainha e na época ela ainda era uma princesa. Então você vai ter o Winston Churchill e você vai ter o Stalin, Joseph Stalin, né? Então você vai ter as 3 principais potências do mundo nesse período se juntando para combater as outras 3 principais potências, né? Do eixo. Então, o que a gente tem que entender, né? É que vai ser uma grande batalha, né? Você vai ter um grande conflito acontecendo aí de nações. E a gente tem que destacar o seguinte, o papel da Inglaterra nesse período, porque a Inglaterra ela não vai sair, a gente vai ver, né, que a Inglaterra, na maioria dos filmes, na maioria dos livros, né, ela é meio que esquecida, mas a Inglaterra é que realmente vai combater, né, com todas as suas forças essa Segunda Guerra Mundial. Né? Ela vai perder muito em recursos, mas ela é a única que vai conseguir, né, estar ali constantemente, desde o seu início até o final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, quando a gente fala justamente sobre essa terceira fase, a gente está começando a encaminhar para o fim. Então, a gente está falando principalmente, né, sobre a luta na Europa Ocidental. Né? Então, vocês viram lá no mapa, quando a gente fala luta de Europa Ocidental contra os nazistas. Show? E aí a gente vai falar justamente sobre essas ideias, sobre a frente oriental, ligada justamente à Alemanha e à Itália, né, contra os Estados Unidos e a Inglaterra. Eles vão estar na frente ocidental. Frente ocidental vai ser Alemanha e Itália versus Estados Unidos e Inglaterra. Basicamente é isso, beleza? E aí tem um grande marco, né? Um grande marco dessa luta na frente ocidental vai ser justamente, galera, o desembarque na Normandia, ou conhecido como Dia D. Isso fica muito exemplificado no filme chamado Pearl Harbor, que logo no iniciozinho desse filme, né? Quer dizer, perdão, não é Pearl Harbor não, lembrei, é o resgate do soldado Ryan, né? Que aí, logo no início do filme, né, é justamente os americanos, né, e os ingleses desembarcando justamente nas praias da Normandia. A gente vai ver que boa parte dessa guerra no Ocidente, ela vai ocorrer principalmente na França, beleza? Então, olha só, a Normandia era um conjunto de praias justamente na França, né? No norte ali da França, e aí eles vão vir pela Inglaterra e vão atravessar sentido França, ali próximo ao Canal da Mancha. E aí você vai ter o seguinte, vai ser um momento que justamente os aliados vão conseguir marchar em direção à França, beleza? A França e a Alemanha. E aí você vai ter, né, os maiores desembarques militares nesse período, que vai ser justamente esse dia D, né? Você vai ter cerca de quase 350 mil soldados, né, desembarcando de uma única vez em um dia, justamente numa praia, né, numa longa faixa de praia. Lembrando que a gente não está falando de uma praiazinha pequena, né, tipo Praia Vermelha lá no Rio, que é desse tamanhozinho. A gente está falando de uma praia que é tipo aquelas praias lá da região dos lagos, né, enorme, que você não consegue nem ver o final. Então, eles conseguiram desembarcar por toda essa região, né? E eles desembarcaram na praia, desembarcaram paraquedistas, desembarcaram aviões, tudo que eles poderiam mandar, eles mandaram justamente para as praias da Normandia. Só que não foi simplesmente um desembarque qualquer, foi tranquilo, né? Foi um desembarque com uma forte batalha, uma forte resistência, porque os alemães esperavam, né, que os aliados viessem pelo Mediterrâneo. Porém, eles não vieram, né? Vieram justamente pelo Mar do Norte. Só que, né, pensa você, né, os alemães
ali numa grande faixa de areia, né, qualquer abrigo deles seria perfeito. Por quê? Você está numa praia, não tem como você se abrigar de tiro, né, no meio daquela confusão toda. E aí o que acontecia? Morreram muitos soldados justamente aliados. Mas foi o primeiro momento que você vai conseguir justamente criar um primeiro enfrentamento, né? Começar a fazer o exército alemão vai começar a recuar nesse primeiro período, né? Tem um outro filme também legal para entender esse dia D, né? Que vai como organizar e vai ser feito esse dia D, né? Que é chamado O Jogo da Imitação, né? Tem Mitchell Game, né? Que é muito legal também, que aí mostra como que é feito tudo isso, como isso acontece, beleza? Segundo slide, que é o próximo slide, a gente vai falar também sobre a terceira fase da guerra e um caminho do fim, né? Que vai ser na frente oriental, beleza? Essa frente oriental aí, galera, ela é principalmente marcada pelo quê? Né? A frente oriental é basicamente a Alemanha e o Japão versus a União Soviética. Como assim? Mas os Estados Unidos não tá aí não? Sim, tá. Mas você vai ter a Alemanha Deixa eu tentar exemplificar para vocês, né? A Rússia, o território russo é assim, como se fosse uma régua grande, né? Aqui desse ladinho, né, vai ter justamente próximo da Alemanha, né? Então vai ser o lado ainda vai ser o lado oriental, porque o que vai marcar o Ocidente e o Oriente vai ser a Alemanha. Então aqui está a Alemanha, né? Aqui está a Alemanha e a Rússia está aqui. E aí a Rússia, ela luta dos dois lados, desse lado contra os alemães e do outro lado contra os japoneses, beleza? Só que a Rússia está enquadrada justamente no Oriente. E aí que a gente tem que falar? Ela vai combater justamente as principais potências do eixo, que vai ser a Alemanha e o Japão. E a grande batalha que vai marcar tudo isso vai ser a Batalha de Stalingrado, beleza, galera? Por quê? Essa Batalha de Stalingrado... Então, olha só, quando a gente fala dessa Batalha de Stalingrado, né, vai ser quando justamente os alemães, lá na Operação Barbarossa, né, invadem justamente Stalingrado, só que vai ser o principal momento quando os russos vão conseguir realmente encarar o exército alemão, beleza? E aí eles conseguem justamente derrotar o exército alemão em Stalingrado e começa a fazer com que eles recuem em direção ao interior da Alemanha. E é nesse momento que os soviéticos conseguem justamente, né, marchar em direção ao território alemão. E aí começa justamente a ofensiva dos aliados no Oriente, beleza? Então, lembrando, a ofensiva dos aliados no Ocidente é na França, no conhecido Dia D, beleza? No desembarque da Normandia. Enquanto justamente no Oriente, né, é justamente a Batalha de Stalingrado, empurrando os alemães justamente de novo para o seu território, né, e os soviéticos marchando, né, guerreando agora já em direção ao território. Agora, então, o que você vai ter? Nessa terceira fase da guerra, você vai ter os países que estavam sendo atacados passam a atacar, beleza? Deixam de se defender para atacarem, né? E os países que estavam justamente atacando, né, que eram os países do eixo, agora vão passar a se defender, beleza? Então, o que vai marcar justamente como grande marco nessa guerra no Oriente vai ser a rendição de Berlim, né? Porque os russos vão marchar em direção ao território alemão até a rendição da cidade de Berlim, que era a capital da Alemanha, beleza? Um dos últimos que a gente tem que falar, e esse é extremamente importante, a gente fala sobre a guerra no Pacífico, né? O final da Guerra Mundial vai ser marcado, né, justamente pelo dia 8 de maio de 1945. Vai marcar justamente a rendição da Alemanha no Ocidente, beleza? Só que a gente vai ver que a Guerra do Pacífico, né, que vai ser justamente contra a Itália, ela vai se estender, né, até o final de 1945, né? Um grande medo, principalmente dos Estados Unidos e da União Soviética, era que justamente a guerra se estendesse até 1946, né? Só que os principais atores, os principais países que se envolveram nessa guerra, né, do Pacífico, né, contra o Japão, vai ser os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, a União Soviética não estava fazendo muito esforço, né, porque eles já tinham sofrido bastante justamente no Ocidente,
né, na guerra lá invadindo a Alemanha. Por quê? A gente vai ver que quando eles invadem a Alemanha, conseguem tomar os territórios alemães, né, os russos vão ser o país que vai mais sofrer baixas, né? Ou o que são essas baixas? Mortes, né? Eles vão sofrer cerca de 35 milhões de mortes justamente nesse período, beleza? E aí, assim, você vai ter um impacto muito grande numa população, né? E aí, quem vai fazer justamente essa grande guerra no Pacífico, né? Quem vai cabeçar essa guerra no Pacífico vai ser justamente os Estados Unidos. E os Estados Unidos, e essa guerra no Pacífico tinha uma grande diferença porque era feita de ilha em ilha, né? Eles iam em cada ilha guerreando. Só que aí os Estados Unidos viu que essa guerra ia se estender demais, ia morrer muitos soldados americanos, porque os japoneses eram resilientes, eles encaravam justamente a batalha, eles não se rendiam, né? Eles tinham uma dificuldade de se render. E aí o que eles faziam? Muitos desses japoneses se matavam no ritual, né? Quando não tinha mais situação nenhuma, muitos deles se matavam, mas eles lutavam até o último homem. E aí, a solução que os Estados Unidos encontrou justamente para poder pôr fim a essa guerra no Pacífico, para diminuir as mortes justamente dos soldados americanos e acabar por fim a guerra, foi a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Beleza? Essa explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki vai justamente pôr fim à Segunda Guerra Mundial com a rendição, né, total do Japão. Beleza? E assim a gente vai ter praticamente o fim do marco, né? O marco final da Segunda Guerra Mundial. Tem outras coisas que eu vou falar também. Eu acho que a gente vai ter um próximo vídeo que eu quero falar sobre o Holocausto e também o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.